o cenário, seja por uma decisão pessoal repetida 3 vezes na nota oficial do presidente Bruno Rodrigues, quebrando ou não relações internas de debate, de construção e de planejamento de futebol, seja por qual caminho for, e a gente analisou isso na primeira parte desse vídeo, Marcelo Cabo está demitido. A vida segue. E a gente grava esse vídeo 50 horas depois da demissão. Tá? Ou melhor, 50 horas depois da derrota no Clássico e pouco mais de 24 horas depois da demissão. O Santa Cruz, ao contrário do que poderia ter sido um caminho entre a coletiva de Pedro Henriques dizendo que Cabo permaneceria e a nota oficial de Bruno no meio da tarde do dia seguinte demitindo, esse tempo utilizado poderia ser já para o Santa ir pisando no terreno do mercado, sentindo o mercado, buscando alternativas, definindo perfis. A sensação que eu tenho, posso estar absolutamente equivocado, mas é uma sensação, é de que o Santa demitiu de peito aberto. Demitiu sem ter muita noção do que viria e do que virá depois. Tanto que a gente está indo para o terceiro dia, já com o time precisando jogar e precisando vencer, tá? Dentro do Campeonato Pernambucano, sem ter o norte muito claro de qual seria o treinador de Santa Cruz. Temos na tela alguns nomes que não estão aí lançados por acaso, tá? Treinadores que estão livres no mercado, como, por exemplo, Alex, demitido do Operário, como Claudinei Oliveira, como Lisca. E treinadores empregados também, tá? Como Marcelo Fernandes e Gerson Guzmão, que foram nomes que também circularam. Eu diria que na ordem dos fatores, Arthur, o primeiro nome que veio à tona com força foi o do atual técnico da Ponte Preta, Marcelo Fernandes, porque ele surge com aquele peso do nome óbvio, né? Natural. É o atual campeão da terceira divisão e está no clube e está num clube em absoluto colapso, um clube que perdeu 12 jogadores em 2016 e 2026. Não é que perdeu 12 na transição, é que contava com 12 jogadores que grande parte deles chegaram a se representar. É um time que tem transfer ban nas costas, atrasos salariais, ou seja, Marcelo Fernandes está vulnerável a uma boa proposta e um bom projeto. Foi o primeiro nome que surgiu. Não percebi, dentro da minha bolha, muita adesão da torcida ao nome. Tá? Não percebi um abraço imediato ao nome. E na situação real que o Santa Cruz está, financeira, esportiva, na terceira divisão, tendo limitações financeiras sim, porque há uma parte da torcida que acha que a situação financeira do clube já virou a ponto de eu ter visto vídeos aí, e mesmo mensagens até de pessoas mais equilibradas falando em Léo Condé, tá? Eu acho que a bola diminuiu um pouco. A turma tá deixando, acho que a impressão que eu tenho é que tá deixando de esperar a SAF entrar para achar que tá com dinheiro mesmo. Mas enfim, esse nome eu cheguei a ver até de pessoas coerentes, assim. Dentro de um tiro maior, de uma ousadia, ir atrás de Léo Condé. Que eu não acho que, por exemplo, para além da questão financeira, eu acho que na questão esportiva não faria o menor sentido Léo Condé dar tantos passos atrás na carreira. Não é o perfil, porque ele precisa ascender. Tá? Talvez um Guto Ferreira, por exemplo, tinha um perfil de mais de 300 mil reais, por já ter vivido Série A, por já ter vivido Série B, por já ter ido e vindo, até pudesse comprar um projeto. Léo Condé, não. Não senti adesão ao nome. Também, viu, Fred? Não senti adesão ao nome de Marcelo. E aí, tava ali quicando, tava ali contornando outros nomes. Lisca, um treinador que todos que conheceram, todos que viram trabalhar,
tem 2 certezas sobre ele. É absolutamente capaz de fazer um time, inclusive um time fraco, passar a jogar de forma mais competitiva e de fazer times jogarem bem. Ele tem essa capacidade. Ao mesmo tempo, todos sabem o quanto ele pode ser autodestrutivo para o próprio trabalho e aí, consequentemente, para o clube. Arthur, para além de tentar medir termômetro, porque isso muda todo dia, isso muda de hora em hora, que nomes você acha ou tem informação, pode somar 2 coisas, que o Santa trabalha, cogita e que você considera que é o melhor caminho para o Santa Cruz? Fred, essa é uma pergunta muito difícil, tá? Porque o mercado, ele é complicado. O Santa Cruz, ele não tem, nesse momento, um nome claro que seja uma certeza, uma segurança para o clube, que esteja dentro do patamar salarial do Santa Cruz ou dentro de uma situação de mercado possível de vir para a Série C. Por que eu falo isso? Porque mesmo se o Santa Cruz, vamos supor, faça um grande sacrifício financeiro, vou dar o exemplo que você falou de Guto Ferreira. Eu acho impossível o Guto Ferreira descer a prateleira para a Série C nesse momento, e eu explico até com um exemplo. Guto Ferreira é um cara que estava em queda na carreira, Sim. teve um trabalho ruim no esporte, teve um trabalho no Cuiabá melhor, mas também não foi um trabalho que conseguiu retomar o mercado dele. Ele consegue um acesso no Remo que faz ele se posicionar bem melhor no mercado. Sim. Guto ganha um status de técnico hoje que disputa acesso na Série B. Mas sobra. Sobra. Mas o que é que ele vai ganhar indo para a Série C no Santa Cruz? Ele, Ainda na mais verdade, com ele um corre time um que tá risco. problemático, né? Sem poder Ele montar corre o um elenco risco. do zero. Ele corre um risco gigantesco de perder essa força que ele ganhou no mercado com o Remo. Porque se ele vai mal no Santa, ele perde escalas assim no mercado gigantescas. A gente tem um exemplo que eu sempre dou de Roberto Fernandes em 2021. Roberto tinha acabado de fazer um trabalho bem digno no CRB, longo, pegando uma Série B que terminou, depois começando, tendo um aproveitamento razoável, foi demitido do CRB, pegou o Santa de imediato na Série C, aquele Santa Sim. caótico de 2021. Foi rebaixado com o Santa. Até hoje, Roberto não consegue se realocar na Série B, nem na Série C. Não Ele consegue consegue se mais. colocar. Sabe? Então, assim, eu tenho certeza que para ele foi uma péssima decisão de carreira, e obviamente que o estágio de carreira de Roberto é diferente do de Guto, mas eu estou dizendo, era um técnico que estava conseguindo ter o seu espaço na Série B e viu virar pó porque desceu o nível, não conseguiu sucesso e se perdeu. Então, primeiro eu tenho que partir desse pressuposto de que nomes assim reais a gente nem vai tratar aqui. Léo Perfeito. Condé, Guto Ferreira, esquece isso. Vamos tratar o que é realidade, que eu acho que não vai fugir do que está aqui na tela, tá? E, na verdade, para ser sincero, eu não acho que foge de 3 nomes que estão aqui na tela. Certo. Me surpreenderia se o novo técnico do Santa Cruz não for um nome entre Claudinei, Lisca e Marcelo Fernandes. Certo. Um quarto nome surgiu agora de noite. A gente está gravando isso na noite do dia 27. Surgiu o nome de Gerson Guzmão, Que tá sendo aqui na especulado. tela, tá? Eu não tenho nenhuma informação sobre Gerson Guzmão, tá? Foi um. Eu vou chamar de boato, mas não é desmerecendo a informação de ninguém, mas é pela forma que surgiu. Surgiu forte nas redes sociais, mas sem um grande veículo de imprensa ter veiculado essa informação sobre Gerson Guzmão. Eu acho muito estranha essa especulação de Gerson Guzmão, porque eu acho que no final do dia, assim, o Santa Cruz estaria trocando 6 por meia dúzia de uma forma que nem daria esperança para a torcida. Sabe? Assim, é um nome que não vem fazendo bons trabalhos. Teve um acesso com o Caxias da Série D para a Série C, é verdade, mas depois foi mal no próprio Caxias. Estava no América no passado, que não subiu contra o América de Santa. Natal, né? Isso, no América de Natal. Mas, verdade seja dita, a própria torcida do América com sérias restrições, tanto que ele não permaneceu no América, Sim. tá? Então, para mim, é um nome que não faria o menor sentido que o Santa Cruz procurasse nesse momento. E aí, falando dos outros A 3, gente Fred, pode fazer igual o Big Brother. Eu posso ir deletando eles aqui da imagem, tá? pode ser também. Os outros que a gente colocou ali, só para quem não estiver identificando, é Emerson Maria, também Deletar está aqui, livre no viu? mercado, Gerson deletado da imagem. e Gustavo Morini. Espero que não envelheça mal essa história. Deleta ele e o homem aparece aí Vou anunciado. deletar Emerson. E eu não acho que. Acho que Gustavo Mourinho era uma roubadinha pro Santa pelo perfil do que vai se jogar. Sim. Alex também, risco bem razoável também. E aí sobram esses 3, que aqui eu acredito que vai ficar entre os 3, tá? Eu acho que são 3 perfis diferentes, cada um com seu ponto negativo e seu ponto positivo.
Marcelo Fernandes, por mais que seja um nome óbvio, tipo que acabou de ser campeão da Série C, não é um nome que dentro de campo me passa tanta confiança. O trabalho na Ponte Preta foi um trabalho de tiro curto. Ele teve 12 jogos na Ponte Preta. Então me E parece uma muito mais um relação com o trabalho. clube muito próxima, né? Isso. E assim, foi um encaixe. Eu, para mim, acho que foi muito um trabalho de encaixe. Óbvio, um trabalho difícil, porque todo o contexto que ele pegou da equipe de crise já estava assim ano passado, não é uma realidade de 2026. Mas, assim, na própria Série C do ano passado, ele fez um trabalho no Guarani muito ruim. Ele foi para Ponte Preta porque era meio que assim, o que a Ponte Preta conseguiria naquele cenário de caos. Não era um técnico que estava valorizado no mercado, muito longe disso. É um técnico de carreira curta, inclusive, né? Foi muito tempo auxiliar do Santos, assumindo Isso. interinamente. Estava no Santos, passou um tempo até razoável, não um ano que o Santos é rebaixado. Tem um trabalho ruim no Santos naquele ano. No Guarani foi mal e na Ponte Preta conseguiu esse sucesso. Para mim, o principal ponto positivo de Marcelo é aprovado que ele consegue trabalhar na crise. O Santa Mas está é longe de viver isso uma que o crise. Santa realmente vai. É o Santa tá aceitando que vai passar 2026 na crise? É, exatamente. É esse o ponto. Porque, assim, o Santa está longe de ter uma crise da Ponte Preta também. O Santa tem Não. atrasos salariais, Todo isso está mundo tá claro. longe no Veja, Brasil eu acho nesse que nesse momento. caso. Não precisa nem falar, né? Tá É. claro que está longe da situação da Ponte Preta. Mas, assim, talvez o único ponto positivo que eu poderia ver é se o Santa entender, rapaz, o caos aqui tá grande, tá difícil gerir o elenco, vamos trazer um cara acostumado com isso. Mas aí eu concordo 100% com o que o Fred falou. O Santa vai, então, partir do pressuposto que aceitou que é caos e eu vou contratar um cara por causa disso? Obviamente que não é só por causa disso, mas eu acho que essa é a principal valência de Marcelo Fernandes, quando eu faço a análise. Falando de Claudinei Oliveira, eu acho que o ponto positivo dele é que é um técnico mais estável. Assim, Claudinei, ele vai ser aquele técnico que não vai entregar muito. Ele vem tendo trabalhos até ruins em sequência, tá? Faz um tempo que Claudinei não tem um trabalho positivo, verdade seja dita. Faz Ele tempo. teve um ano de 2024 no Londrina razoável, vou dizer aqui, ok. É aquele Londrina que acaba eliminando o Náutico na última rodada, vai Sim. para o quadrangular do acesso, mas não consegue o acesso. No ano passado, ele já não tem um trabalho tão bom no Londrina, vai para o Paysandu, começa tendo uma reação, depois cai muito no Paysandu, e na Ferroviária também vai muito mal. Esse é o currículo recente de Claudinei. Mas é um treinador experiente, já tem acessos no currículo, Gosto. é um nome estável, vamos dizer assim. É. E Lisca é o 8 ou 80, claro. Eu 8 ou contrataria Lisca. 80, ou até mesmo 8 e 80 dentro do mesmo trabalho. Pode ser no mesmo trabalho, exatamente. Eu contrataria Lisca? Não. Porque, assim, eu sou conservador, eu sou medroso, eu não assumiria esse risco. Mas o que eu digo, e o que eu trouxe no Twitter, na minha opinião, é que, assim, se o Santa Cruz quiser, de fato, trazer um técnico que tem capacidade de entregar um trabalho de um nível maior, só vai vir com um pacote nesse aí. Não vai ter um técnico que você olha e diz que esse cara tem uma capacidade técnica de trabalho em campo, que realmente é um patamar acima, e o cara vai estar bem no mercado, sem problema de vestiário, porque senão esse cara não vem para o Santa. É o caso de Léo Condé e Guto Ferreira, por exemplo, que eu falei antes, não vem. Então, se quiser trazer um cara nesse patamar, vai ter que assumir um pacote de risco, Sim. que é o caso de Lisca. Eu assumiria? Não, eu não assumiria. Eu acho um absurdo o Santa assumir? Não acho um completo absurdo. Porque diante do mercado que está e todos os nomes têm restrições, talvez o Mas pensamento Lisca lá não tá seja, fora é do a hora de mercado assumir nesse o momento. risco, porque depois não tem como. Porque assim, para mim, Cássio, até concluindo para passar a palavra para você, um nome como Lisca, o Santa só tem como trazer agora. Não vem mais depois no ano. Não tem como o Santa, por exemplo, traz agora, vou dar um exemplo hipotético, tá? Traz Claudinei, 10ª rodada da Série C, o Santa está em 14º. Ninguém vai trazer Lisca num cenário como esse, porque assim, a chance de você ter um Eu já revestrez e não ter discordo. mais como reagir é muito grande. Eu discordo, porque eu acho que seria até eu diria até que é o contrário. Nos últimos anos de Lisca, talvez Lisca fosse justamente o da 10ª rodada da Série C do que o de 27 de janeiro. Porque o de Mas 20... eu acho que, Não, não, assim, é você assumir um risco no momento que você não pode arriscar. não, mas eu vou explicar o que eu quis dizer. Não era que deveria fazer isso, não. Eu digo, os últimos anos de Lisca, tirando o América Mineiro de 2020 ali, com a campanha sólida na Série B, os trabalhos são muito curtos, assim, muito, muito curtos. A gente está gravando aqui 27 de janeiro, a demissão de Marcelo Cabo foi ontem, né, dia 26. Ainda está na primeira fase do Pernambucano, faltam 2 jogos. Enfim, uma primeira fase que acaba em janeiro
com a Série C começando Abriu. em abril, ele teria tempo para treinar, pelo menos porque seriam poucos jogos do Pernambucano, teria a Copa do Brasil, que vai ter o sorteio ainda, mas o Lisca, se fosse Lisca, o Lisca de 26 precisaria ser muito, muito diferente. Eu nem falo o Lisca fora do mercado, de treinador de futebol. Eu tô falando o Lisca, tô excluindo o tempo que ele tá como comentarista, enfim, curtindo uma folga também, já... Dono de clube de beach tênis. É mesmo? É. Então tá curtindo folga mesmo. Tá aí, porque aí tá ganhando dinheiro, tá tranquilo. Mas eu tô me referindo ao Lisca realmente treinador. Os últimos trabalhos, ele, Lisca, precisaria fazer algo muito diferente do que ele fez nos últimos 6 anos. O Santa de 26, que seria agora em janeiro, para pegar seria uma temporada inteira do Santa. Assim, aí você pensa assim, Lisca, nos últimos anos, é um treinador que assume um clube em janeiro e em outubro ainda é o treinador desse mesmo time. Isso é mais difícil. Por isso que eu falei o da 10ª rodada, porque ficaria mais difícil trazer a Lisca. Pelo contrário, se na 10ª rodada ali, no meio do campeonato, ele acerta ali, pega a reta final, aquilo é muito mais o Lisca dos últimos 6 anos do que o Lisca que assume em janeiro. E aqui, eu estou falando da carreira dele, não é nem do potencial técnico, porque do potencial técnico é justamente o 880. O 80, um cara que entende futebol, um cara que consegue arrumar times até com certa velocidade, que consegue encaixar, e o 8, o ambiente que simplesmente Autodestrutivo, que não dura. Autodestrutivo. Que não dura. Então, É uma assim... bomba relógio. E como o Fred falou, de vez em relógio. quando o 8 e 80, de vez em quando o ambiente tá assim, mas o time continua jogando e vai pra frente. Mas Lisca assumindo o Santa em janeiro, você tem que pensar, pensa a longo prazo. Ele seria já o último treinador do Santa? Sabe qual é o único sentido que eu vejo em Lisca? Eu não descartaria Lisca, não, assim. Pensando enquanto hipotético Rodrigues. torcedor de Santa Cruz, como presidente de Santa Cruz. Vê só. E no mínimo seria dentro do orçamento também. Não, obviamente. Tá super isso aí desvalorizado seria no dentro do mercado. orçamento. Isso aí eu vou trazer até como informação aqui, tá? Porque eu vi até alguns torcedores do Náutico falando que era um nome assim alto no mercado. Eu acho que até pela última vez que o Náutico Mas não especulou seria Lisca, agora. Não, já falou no era. salário alto. Eu posso dizer que as informações que eu tive é de que a pedida de Lisca abaixo do salário de Marcelo Cabo, pelo que se tem de informações também. Imagina. Ou algo ali muito em linha, sabe? Então, financeiramente, e faz sentido, porque Lisca está basicamente fora do mercado, então não faz sentido ele ter uma pedida alta. E detalhe, você me não vai ser falou dessa forma. esse valor, eu ainda achei alto. Eu ainda achei que ele viria por menos se pressionar. Porque, veja só, Lisca, se ele tem algum interesse na vida ainda em ser treinador de futebol profissional, ele viria para Santa Cruz por qualquer valor. Veja só, se ele tem qualquer interesse na vida, porque ninguém mais cogita Lisca. Lisca chegou num ponto que ele não está mais sendo cogitado por ninguém. Tá? Não é o Santa Cruz dizendo fomos lá, fizemos o convencimento, não. É o Santa Cruz quebrando quase que um grande pacto do futebol brasileiro de desconsiderar Lisca como uma opção. Um pacto silencioso de um clube que olha para o outro e aprende com o outro. Porque cada confusão que Lisca cria dentro de um ambiente tem preparadores, profissionais de fisioterapia, profissionais de avaliação de mercado, jogadores. Isso vai se ramificando de um jeito, executivos. Isso vai se ramificando de um jeito que toda a cadeia do futebol cria muros em torno de Lisca. O nome dele sempre vai surgir e sempre vai ter alguém dentro do clube. Ó, pô, eu trabalhei com ele, não sei onde, ou eu conheço alguém que trabalhou com ele, não traga não, de jeito nenhum, vai destruir o elenco. Então, ele tem toda uma rotulação pesada sobre ele, construída por ele mesmo. Tá? Não foi ninguém que criou isso sobre Lisca. Tá? Agora, vamos lá. Tem o nome da mesa. O que é que Lisca pode dar ao Santa Cruz, por exemplo? O ressurgimento imediato no Campeonato Pernambucano. É do interesse do Santa Cruz. É uma prioridade do Santa Cruz disputar. O curto prazo. Disputar curto prazo um mata-mata do Pernambucano com um treinador mais vibrante que vai dar 2.000 frases de efeito, puxar a torcida, cantar com a torcida, pular para as cadeiras da arena, sabe? Criar rivalidade, chamar para ele responsabilidade. Ele pode criar a chama.
O Santa Cruz precisa de chama, o Santa Cruz tá frio, a torcida tá fria. A torcida tá bem fria. Lisca traz essa chama? Traz. Lisca tem muito mais chance de fazer o Santa, por exemplo, disputar esse título pernambucano do que Claudinei, do que Marcelo? Tem. Lisca tem mais chance de fazer o Santa subir, aí eu já não acho que não tem, tá? Porque eu acho que, como todo mundo já falou aqui, tem prazo de validade. Agora, Eu nem entrei nesse mérito, Fred, quando eu falei ali da questão de Lisca, de se o Santa quiser arriscar agora, nem foi tanto assim, para ter o efeito imediato no Pernambucano, é mais no sentido de que, para mim, Lisca, não só dos nomes que estão na tela, mas até dos antes de serem eliminados, para mim tá claro que ele é o que tem o maior teto. sim. A gente pode dizer assim, eu vou pegar o prime de cada um dos técnicos que estavam na tela. Lisca é o que tem o maior prime. Dos da tela, sim. Eu gosto mais de Claudinei, tá? Deixando muito claro de todos que estavam na tela, Claudinei pra mim. Cássio já falou, até a gente brinca com isso, né? Que Cássio sempre diz que eu quero um The Last Dance Last dele no Dance. esporte. Não, eu talvez da dividida aqui da mesa, eu seja mais do seu lado do que de Cássio em relação a Claudinei. Mas eu acho que o Lisca Prime, ele tá acima de Claudinei Tá, claro. na entrega no trabalho. Assim, eu tô pegando o melhor de cada um. Sim. Mas também, o baixo é o mais baixo de todos. Existe uma outra linha. É o que mais pode gerar um caos. É o que mais pode sem acabar dúvida com o alguma, sem ambiente, dúvida entrar numa crise. Por isso que eu falo que Lisca, para mim, eu vejo como um risco, não analisando imediato, vai durar muito. Eu disse assim, para mim, ele é um risco de implodir de vez. E assim, se for para implodir, ter esse risco de implodir, tem que ser feita essa aposta. Obviamente que ninguém está contratando isso pensando em implodir, mas se tem esse risco, tem que ser feito no momento em que se tenha tempo de corrigir rota, que é agora. Ainda tem tempo do Santa ter outra mudança. Se o Santa faz isso mais na frente, não tem tempo. O Lisca viria como o técnico ia ficar até o final. Então, foi Outra esse ponto bomba relógio que sempre circula no entorno do futebol de Pernambuco. Ninguém lembrou, né? Milton Mendes. Aí, na verdade, eu vou dizer como lembraram o Milton Mendes. Eu vi muito torcedor do Santa que Lisca tá com a cara de Milton Mendes em É isso. 2019. Mas é uma bomba Que de é- relógio, né? De Exato. questões Eu vi muito bem. torcedor lembrando nesse sentido, que é um cara que vem, que é um patamar acima da divisão, vamos dizer assim, né? Um treinador que tem mais. Nunca, eu acho que Lisca nunca treinou a Série C, né? Ele treinou o Juventude na D, subiu para C, depois já foi para B com o Náutico e ali isso, ficou dali para frente. Então é um cara que, em tese, é de uma revisão acima, mas está em baixa, tem comportamento muito duvidoso ali de extracampo. E Milton Mendes, na verdade, foi um fiasco no Santa ali em 2019. E eu não né? traria Esse é um cara que tem nunca história. também. Esse acho Não, que esse aí tá mais circulado- acabado até do que Lisca. Tem circulado um vídeo, acho que é com o João Vitor Amorim, no programa que ele for, que é ele, eles geralmente de vez em quando fazem. ali em restaurante. Noronha, quando teve Foi aquele. em Noronha que Corpute. teve um Foi em congresso Corpute. Aquele foi em começo Noronha, do porque de vez em ano, quando eles no fazem final do ano também passado. em restaurantes da cidade, mas foi em Noronha, né? Aí a mesa tá ele, Milton Mendes e Lisca. Aí ele fala do Santa, aí Lisca disse: vou treinar o Santa ainda, falta o Santa, não sei o que. Profético ali, bicho. Ô, Arthur, nessa condição que você falou, que todos os nomes têm um pró e um contra, existe uma outra linha aqui, que é a linha de um jovem treinador, por exemplo. Um teórico, um garoto, um recém-chegado, com boas ideias, né? E aí o contra, obviamente, é a total inexistência de lastro. Tem alguma chance do Santa pensar em algo nesse sentido? Veja só, se o Maguari não tivesse levado a virada que levou do Decisão, talvez o nome de Suede Lima sussurrasse em alguns debates, tá? Eu acho difícil, Fred. Não acho que seria algo de todo ruim. E não obrigatoriamente precisa ser o nome de Suede Lima. Não, sim, eu tô dando só um exemplo de uma brincadeira, porque mas eu digo ele Suede Lima tava todo mundo valorizando. Cássio falou aqui, a gente falou no dia. Ele tava ganhando 3x0 de decisão, porra. Suede Lima, aí o trabalho, aí virou 4x3 mesmo. Só elogiar. Recuou. Recua, esquece. Mas eu acho que o Santa poderia pensar, talvez, em nomes que estão em crescimento, mas não no âmbito estadual, no âmbito nacional. Mas essa é a minha pergunta, a minha pergunta é sobre isso mesmo. Pegando pegando a opinião ali de JP, né, por exemplo, o que ele acharia de Ademir Fessan. É um técnico que fez um catarinense muito bom ano passado com Santa Catarina, que é uma equipe que está de novo bem no catarinense, né, vocês citaram ontem. Depois ele subiu com a Inter de Limeira, está agora no Água Santa na A2, mas talvez um convite do Santa Cruz ele abrisse mão de estar no Água Santa. É um perfil, troca por água exemplo, pela cruz, né? Já fica o Santa, segue no Santa.
um cara que está crescendo na carreira, enfim, poderia ser um perfil. Eu acho difícil, Fred, por quê? E entra um pouco no que a gente falou na primeira parte do programa. Eu acho que é um momento que o Santa vai tentar trazer um nome de maior, não sei se impacto, mas maior segurança. Lastro. De lastro, exatamente. Por quê? Porque Bruno assinou o nome dele. Ele vai depois assinar o nome dele para trazer um cara como Ademir Fessan, que ninguém sabe quem é. Ou para trazer um Gerson Testoni, que eu vi alguns torcedores falando que é o cara que era treinador do Altos, por exemplo, que fez um time do Altos bem interessante, que enfrentou o Santa Cruz ano passado, e que já tem acesso até mesmo com o Brusque na Série C. Então não é um cara que nunca teve nada na carreira nessa divisão. Acho difícil, porque entra aquele nome que você já fica aí, apequenaram o clube. Isso quer dizer, não vem no tamanho que a gente de precisa. que segue menor, né? Eu acho que tem outro caminho, Fred, que eu acho que é um caminho possível, também não acho que é o mais provável, mas é possível. Diante de um mercado difícil, o Santa segurar. Cacete, Esperar. é muito estranho. Seria eu acho também bem difícil, mas eu já vi até alguns torcedores falando isso, dizendo assim, Pernambucano não é o ponto principal. Mas mesmo assim, tem que trazer. No O mercado não vai melhorar não, Arthur. Mas, tem alguns nomes que eu já vi algumas pessoas citando que faz sentido. Por exemplo, não tem Cátia no Botafogo, começou mal. Sim. No Paulista. Se surge esse nome, será que seria uma possibilidade melhor? Seria melhor, mas eu acho, mas eu trago como possibilidade, mas eu concordo com você que não acho que vai acontecer, tá? O Santa não vai, até porque o Santa não tem uma comissão técnica forte de casa para segurar muito tempo não, viu? Existiu, inclusive, Copa do Brasil, nenhum torcedor sabia direito. Copa do Brasil. 18 de fevereiro. Nenhum torcedor sabia direito, Fred, quem ia comandar o time amanhã. Teve notícia no GE, inclusive, era uma notícia importante para saber quem ia comandar, porque o Santa não tem uma comissão técnica de casa tão clara. O do Sub-20 tinha saído. O Sub-20 foi demitido, o técnico. Chegou um novo agora, né? E depois chegou a definição, né, de quem vai comandar a equipe. Mas, assim, não é um time também que tem uma situação tão clara assim para poder segurar muito tempo. Eu acho difícil, mas é uma possibilidade. Última pergunta. Um treinador resolve? Ou vai ser preciso uma reconstrução desse elenco? E se for preciso uma reconstrução, em que nível? De quantos jogadores estamos falando? Tá? Pro Pernambucano já era, né? Porque não tem treinador, não vai trazer ninguém até sexta-feira. Esquece. Tá? O Pernambucano, o elenco é esse. Tem uma especulação de um jogador da Copinha. Sim, eu vi o jogador contra o Sport, né? Mas aí eu considero ali até assim. Transação de empresário. De técnico, pra mim é transação de empresário dizendo assim, eu quero colocar esse menino aqui em algum lugar, coloca ali no Santa. Isso aí não chega pra resolver, pô. Pelo amor de Deus. Enfrentou o Sport na primeira fase da Copinha. No máximo viu uma oportunidade de mercado e disse, vamos trazer baratinho e tal, vamos ver aí. Pelo amor de Deus, tá? Aí eu acho enfim. Mas Pernambucano já foi. Não existe janela pra Série C, ou seja, o Santa pode contratar independentemente das janelas. É coisa pra 8, é coisa pra 6, é coisa pra 10. O que eu acho que idealmente o Santa Cruz precisaria fazer, Fred, é trazer um novo técnico e dar esses próximos jogos do Pernambucano para você concluir a análise do elenco. Perfeito. E vai ser isso mesmo, né? Isso, porque o Santa não vai conseguir contratar até sexta. Então, dá esses próximos jogos, o Santa Cruz vai ter aí provavelmente pelo menos 4 partidas, nessas 2 próximas e os 2 do mata-mata das quartas de final, pelo menos, para você concluir a avaliação. Por que é importante isso? Porque tem muito jogador que pode ser que não está rendendo porque o conjunto não funciona. Como também pode ser que você chegue na conclusão, realmente não dá não, vai ter que contratar mais 10, o nível vai ter que ser maior. Seguramente, independente disso, vai ter que contratar uns 5, 6. A questão é ver se é 5, 6 ou é mais. Mas eu acho que 5, 6 é assim, é indiscutível que vai ter que vir para C. Como só vai contratar para C mesmo, não tem janela, não tem limitação, então não tem pressa. Espera terminar os estaduais, espera ver o mercado ali do Paulistão, por exemplo, e usa agora para fazer uma avaliação melhor do elenco. O ideal era trazer alguém pernambucano, mas não vai conseguir até sexta. É meio paradoxal, porque não vai ter reforços para o estadual e o novo treinador vai ter que dar conta de um elenco que não está se mostrando capaz até aqui no estadual. Aí o quanto isso pode queimar a largada desse treinador para o time principal na Série C? Pode ser, mas aí vai ter que ter frieza. Não, vai ter que ter frieza, mas é o tipo de coisa que pode acontecer. Salvo uma reviravolta, o time encaixar e, enfim, aí mata-mata permite isso. É isso.
Dessa forma, a gente encerra aqui esse vídeo.